Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô com saudade, eu sempre falo e é sempre verdade. Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando, né? Que estejam tendo juízo, que esteja tudo bem também com a família de vocês, certo? Então vamos continuar. Hoje a gente vai continuar a nossa aula de programação visual. E a gente tá na nossa aula de programação visual, na parte teórica, ainda, né, na parte inicial, a gente tá abordando o livro de Steve Krug, Não Me Faça Pensar. Esse livro, ele traz, né, uma perspectiva de como os desenvolvedores, né, eles veem aqueles recursos que eles desenvolvem e como é a relação do usuário com esses recursos. Muitas vezes não há uma compatibilidade, né, nesses pensamentos, né, dessas partes distintas. Muitas vezes a forma como o desenvolvedor interpreta o que ele desenvolve e acredita que o usuário vai utilizar daquela forma, nem sempre acontece, né? Então o livro, ele traz essa relação, sempre frisando, né, que é necessário uma qualidade nesse desenvolvimento, né? Na verdade, uma qualidade nessa parte que será utilizada por esse usuário, não só na parte da interface, mas também na parte da usabilidade desse sistema, desse site, né? Desse software. Então, vamos continuando, tá? A gente tá no capítulo 2 e o autor, ele traz alguns tópicos, a gente parou no fato 3, certo? O capítulo 2, ele fala, né, como realmente utilizamos a web, tá? E aí a gente vai dar continuidade ao fato 3, certo? Nosso livro de apoio Não Me Faça Pensar. Então vamos lá. Nós não descobrimos como as coisas funcionam. Nós apenas, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Bom, essa parte começa assim: não descobrimos como as coisas funcionam. Nós apenas atingimos o nosso objetivo. Será que dá para entender? Se ainda não tem problema, a gente vai prosseguir, eu tenho certeza que vocês vão entender, beleza? Então, uma das coisas mais notáveis quando é executado um teste de usabilidade, seja de sites, de softwares ou até de utensílios domésticos, é o quanto as pessoas utilizam coisas o tempo todo sem compreender ou tendo uma ideia equivocada de como funcionam. Então, nessa parte, nesse primeiro tópico que eu citei sobre não descobrimos como as coisas funcionam, apenas atingimos o nosso objetivo. E esse texto que vem logo em seguida, ele vem falar o seguinte: olha, você fez um recurso tecnológico para facilitar a vida daquela pessoa. Pode acontecer daquela pessoa ir buscar realmente a forma correta de utilizar aquele recurso? Claro que pode, mas geralmente não é bem assim que acontece. A pessoa tem aquele recurso, aprende a utilizar aquele recurso da forma que ela interpreta como correta e assim vai, entende? Então é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que se o usuário atingir o objetivo dele com aquele recurso que você criou, não importa para o usuário se é a forma mais simples ou se é a forma que mais vai dar trabalho a ele. Se ele consegue atingir o objetivo dele, meu bem, para ele tá tudo certo. Então é isso que ele quer dizer até aqui. Então, ao se depararem com algum tipo de tecnologia, poucas pessoas gastam tempo lendo as instruções. Em vez disso, seguimos em frente até atingirmos o nosso objetivo, criando nossas próprias noções e explicações sobre o que estamos fazendo e sobre como aquilo funciona.
Aquele famoso ditado de tá batendo prego em sabão. Então, assim, esse usuário, ele quer aquele recurso, não importa se aquela forma é eficiente ou não. Se ele conseguiu resolver o problema dele, entende? Se ele conseguiu resolver o problema dele, para ele tá ótimo. Então é isso que o autor está falando nesta parte aqui do capítulo, né? Poucas pessoas, elas vão gastar o tempo delas buscando a informação correta de como utilizar. Eu, por exemplo, eu sou assim, vou pegar um negócio, já quero meter a cara e tentar fazer, né? Poucas vezes a gente vai atrás realmente de informação. Aí quando a gente realmente não consegue, a gente vai buscar um manual, que a gente vai buscar um tutorial no YouTube, né? Mas na verdade a gente sempre mexe as mãozinhas lá, às vezes até os pés pelas mãos, vamos dizer assim, tentando resolver o problema. E só depois que não dá certo é que a gente busca a forma correta de resolver aquele problema, né? Mas o que o autor tá falando aqui é verdade. Então, a verdade é que isso é uma prática muito comum também quando aplicado a exemplos de sites, de softwares, de sistemas, né? As pessoas encontram formas de utilizar muito diferente de como os projetistas imaginam, mas ainda assim conseguem utilizá-las de forma eficaz, tá? Então, o que ele está querendo dizer é que o projetista, ele traz um objetivo para aquele recurso e o usuário acaba utilizando de outra forma, né? Acaba conseguindo chegar ao objetivo, às vezes, das duas formas, tanto quanto a que o projetista pensou, quanto a que o usuário fez, que foi diferente, né, desse projeto, chegam ao objetivo. Porém, o projetista, muitas vezes, ele vai ter pensado de uma forma mais eficaz daquilo funcionar, né? E o usuário não, ele só quer resolver o problema dele. E é isso. Então, um exemplo disso é quando as pessoas digitam URLs na caixa de buscas de sites de buscas, né? Vai funcionar? Vai. Ele vai conseguir chegar ao que ele está procurando? Vai. O site de busca, ele vai achar o recurso que o cara quer? Sim. Mas precisaria daquele site de busca para aquilo? Entende? Ele quer achar um endereço virtual, ele digita aquele endereço dentro da caixinha de busca e busca. Não precisa do seu site de busca para isso. Mas o que o autor fala nesse livro aqui é que muitas vezes o usuário até desconhece a função do site de busca e acha que o site de busca é a própria internet. Ele traz o exemplo do livro, ele traz o exemplo do Yahoo, né? Mas hoje em dia a gente tem como exemplo mais notável o próprio Google, né? Então, muitas pessoas, elas acham que o Google é a internet, entendem? Então, é esse exemplo que ele traz aqui. Para que você vai digitar uma URL na caixinha de busca? Se a URL, se ela tiver realmente direitinho, ela já vai lidar diretamente ao site, vamos dizer assim, que você está buscando, entende? O site de busca, a finalidade dele é que juntar, né, o máximo de informações possíveis, que você não tem uma informação concisa, uma informação completa, e ajudar você a achar um recurso que você não sabe o endereço exato daquele recurso, entendem? Então o usuário ele cria 1000 formas de utilizar as coisas e muitas vezes é bem diferente de como o projetista imaginou, né? Então, se alguém questionasse a esse usuário,
né? Se alguém questionar esse usuário, é possível perceber que para eles os sites de busca são a própria internet. Então é isso que a gente está falando, né? Que às vezes os usuários não fazem ideia do recurso que eles estão utilizando, para que serve, como funcionam, tá? É isso que eu acabei de falar. Se um URL é um endereço exato, para que eu vou digitar ele no site de busca? O site de busca é para me ajudar a achar coisas que eu não sei onde se encontram, que eu não sei a URL, que eu não sei o endereço, né? Através de palavras-chave, por exemplo. Então vamos lá, ó. Isso é muito comum e em algum momento até mesmo os usuários mais esclarecidos serão pegos utilizando algum recurso de alguma forma diferente do que foi projetado, do que foi pensado, apenas para conseguir um objetivo. Então, até que o autor fala isso, não é porque você é um cara esclarecido, inteligente, que você uma hora não vai se pegar utilizando um recurso de uma forma diferente do que ele foi projetado para ser utilizado, né? Aqui no Brasil a gente... não sei nem aqui no Brasil, mas é comum do ser humano a gente fazer isso, né? Inventar funções diferentes para coisas diferentes. É muito comum. A gente faz muito isso aqui. Então, vamos lá. Ele fala, né, que você fazer isso não significa que você seja menos inteligente ou que você seja mais inteligente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Só quer dizer que a gente muitas vezes não tá nem aí para a finalidade daquele recurso, desde que a gente consiga um objetivo com ele. E ponto. Acabou. É isso. Entenderam? Vamos lá, então. Depois eu tenho certeza que vocês vão achar exemplos disso aí para citar para mim. Se tiverem exemplos de situações onde vocês utilizam recursos que não foi feito para aquilo, para fazer alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Por que isso acontece? O autor ele questiona, né? Por que que isso acontece? Por que que o usuário sempre dá um jeito de fazer um negócio diferente do que o projetista pensou para aquilo, seja tanto o utensílio doméstico, seja para um software, seja para qualquer coisa? Por que que o usuário é assim, meu Deus? Por quê? Por que que o usuário é assim? Aí o autor ele vai trazer alguns motivos aqui, ó. Um dos motivos, não é importante para nós. Então ele diz, não é importante para nós ficar tentando entender o motivo daquele que aquele trem existe, meu bem. Se ele me serviu para fazer alguma coisa, tá bom demais, tá bom demais. Isso que ele quer dizer. Então, ó, para a maioria de nós, pouco importa como as coisas funcionam, desde que possamos usá-las. Ponto. Desde que funcione para alguma coisa. Vou dar um exemplo agora. Isso aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Quem aprende aqui pra gente aqui na Bahia, vamos dizer assim, na tora. Quem aprende na tora. Aprendeu a tocar as musiquinhas que gosta, aprendeu a fazer os paranauê que gosta. Aí vem ninguém e pergunta, mas como é que é a nota tal de não sei o que? Você vai querer aprender depois que você já tá fazendo o que você queria fazer? Se seu objetivo era só aprender determinada música, você não vai querer entender toda a teoria musical e etc. Você vai só querer pegar o seu violão, bater nas cordinhas dele, ó, fazer o sonzinho que você tava querendo. E pronto, é assim que a gente funciona. Eu trouxe um exemplo só, mas ó, tantos exemplos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. A gente é assim. Se a gente quer um objetivo, aí vai chegar ninguém e vai falar assim, ó, não, mas você tá tocando errado. Não é assim. Não é assim que se faz. Seu objetivo era ser um profissional? Seu objetivo era entender tudo sobre música, sobre violão, sobre guitarra, sobre seja o que for? Não, seu objetivo era só aprender aquela música ou aquelas músicas. Então, ó, pouco importa pra você a teoria. É assim. E para quem aprendeu na tora, a gente fala assim na Bahia, para quem aprendeu na tora e buscar depois como aprendeu certo.
É difícil, não é fácil, é sério. Acaba sendo mais difícil do que começar do zero, você tirar as manias que você se coloca quando aprende a fazer as coisas errado. O errado que funciona é difícil de você deixar de aprender, deixar de fazer. É muito difícil de você deixar de fazer. Então, ó, isso não é por falta de inteligência, é porque a gente quer praticidade, a gente não tem paciência. A gente não tem paciência para as coisas. A verdade é isso. O próprio livro já fala, não me faça pensar, não me faça pensar. O usuário, ele não quer ficar se martelando sobre como as coisas funcionam, ele só quer chegar ao objetivo dele, é assim, é assim, é assim. Então, a gente só filtra, na verdade a gente só filtra o que a gente acha importante, ou não, se a gente não acha importante entender a teoria, a gente já aprendeu a fazer um negócio de uma forma empírica, deu certo, entendeu? É isso aí. Então vamos seguindo. Se encontramos alguma coisa que funciona, ficamos com ela. Então vamos lá. Assim que encontramos algo que funcione, não importa quão mal funcione, desde que possamos utilizar. Vai dar dor de cabeça? Vai dar trabalho? Vai estar funcionando? Gente, acontece demais. Sistema. A empresa compra um sistema de, sei lá, 15 anos atrás. A demanda, na verdade, ele compra o sistema e utiliza por 15 anos. Quando ele comprou aquele sistema, o sistema dava totalmente conta daquela empresa, né? Porque a realidade há 15 anos atrás era uma. 15 anos depois, a sua empresa expandiu. Tomara que sim, é o esperado. A sua empresa cresceu, a quantidade de dados cresceu, a quantidade de setores cresceu, a quantidade de recursos cresceram. Então, aquele sistema de 15 anos atrás, ele não vai conseguir ser tão suficiente, entende? Ele precisa ser substituído. Aí o que as empresas fazem? Elas querem substituir sistemas? Não. Por quê? Porque isso vai gerar toda uma demanda para a empresa, onde todos aqueles usuários, aqueles funcionários vão precisar ser treinados novamente para utilizar outro sistema. Muitas vezes vai ter que ter troca de dispositivos, computadores mais eficientes. E o que isso resulta? Gastos. A empresa, ela vê isso como investimento? Muito dificilmente ela vê isso como investimento, né? De forma extremamente equivocada, tá? Porque sua empresa evolui e a tecnologia, ela tem o papel de ajudar essa empresa a ir muito mais à frente. Então, esses recursos tecnológicos que você substitui, ele vai te dar uma eficiência no resultado das ações que você desenvolve diariamente na sua empresa. Mas as pessoas estão se importando com isso? Tá funcionando, meu amor, o site, o sistema de 15 anos atrás, tá? Tá. Mas você vai lá ver como que o usuário utiliza. Vai lá e vê como que o usuário utiliza aquele negócio lá. Uma coisa que se ele substituísse o sistema, o usuário levaria segundos para fazer, o usuário leva 10 a 15 minutos para fazer, porque fica improvisando serviços daquele sistema que nem foram projetados para aquilo. Vocês têm ideia disso? Eu passei por situação assim, de ter que utilizar sistema defasado, entende? E isso é problema. A curto prazo a gente entende, tá funcionando, beleza, tá ótimo, tá funcionando, mas é isso a curto prazo, né? Hoje tá funcionando, tá me dando trabalho, tá funcionando, tá, curto prazo, ó, tá joia, mas a longo prazo, o tanto de tempo que você perde, o estresse, a fadiga, né, que aquele usuário tem, de ter que se envolver em vários outros processos extremamente desnecessários para chegar a um objetivo. A longo prazo, isso traz resultados, e resultados
que não são tão bons assim. A verdade é essa. Os resultados finais demonstram a falta de eficiência daqueles recursos. Mas é isso que o livro está dizendo. O autor está dizendo isso. Se está prestando hoje, a curto prazo, beleza, né? O usuário, ele quer que funcione. Não importa o quão mal isso funcione. Funcionou. Tá bom. A partir do momento que parar totalmente, ele vai querer buscar um novo recurso, ou vai querer reparar aquele recurso ainda que está totalmente defasado, vai. Infelizmente, pode acontecer, né? Mas, enquanto está funcionando, tá ótimo, né? Então, utilizamos da forma que achamos que funciona, quase nunca procuramos uma forma eficaz para aquele recurso funcionar. Então, é interessante ver projetistas e desenvolvedores observando seus testes de usabilidade, né? Observando esses usuários clicando em algo completamente diferente e inapropriado do que ele projetou, né? Então, aí o autor fala, na primeira vez, o desenvolvedor orienta e fala, ó, meu bem, não é assim que utiliza. Esse recurso aqui, você clica aqui para você otimizar o seu processo, mas o usuário, ele aprendeu a fazer de outro jeito, aprendeu, como a gente fala aqui na Bahia, na tora. E aí, ele não tá nem aí. Na primeira vez, o projetista, ele vai falar, não é assim não, deixa eu te ensinar. Na segunda vez, ele vai gritar, não é assim não, é assim. Na terceira vez, ele vai pensar, poxa, mas pra que eu tô me preocupando com isso, velho? Entende? Eu falei uma vez, falei da segunda vez de forma mais incisiva. Na terceira vez, ele pensa, olha, eu tô me preocupando por ir pra isso, por quê? Entende? Por que isso me incomoda? Então, já que quem deveria se incomodar com isso é o próprio usuário. Porém, ele já encontrou a forma dele de utilizar aquele recurso. E aí é onde acontece, né, essa questão que a gente está falando o tempo todo nesse capítulo do livro, né? Onde a gente acaba batendo prego em sabão. Então, vamos lá. Porém, é importante sempre tratar, é sempre importante tratar esses recursos de forma eficiente para facilitar a usabilidade desses sites e desses sistemas, né? A forma empírica, ela funciona, mas a longo prazo tende a ser ineficiente e propícia a erros, né? Então, é justamente isso que eu falei na explicação que eu dei alguns minutos atrás. Então, ele vai trazer, Por outro lado, se os usuários entenderem, vamos lá, se os usuários entenderem que ele precisa utilizar de uma forma mais eficiente, né? O que acontece? Então, há uma chance muito maior que os usuários têm de encontrar o que estão procurando, né? E o que é bom, e o que é bom, isso, né? A chance desses usuários acharem o que ele está procurando, achar a finalidade do recurso que ele está buscando, cumprir o objetivo dele, é bom para o usuário e é bom para você como projetista, né? Não importa o quão legal seja o seu desenvolvimento, a sua estratégia, se não for, vamos dizer assim, se não for compreensível para o usuário, aquilo que você fez não vai servir de nada. Porque você está fazendo um serviço, você está fazendo um site, você está fazendo um sistema, é para servir a alguém, não é só para servir a algo. Não é só para o objetivo, é para que alguém consiga aquele objetivo. Alguém vai precisar operar aquele sistema para chegar a um objetivo. Então, você não pode focar apenas no objetivo, você tem que focar também em quem vai utilizar aquele site. E se o usuário ele consegue seguir de uma forma intuitiva, de uma forma legal, de uma forma simples, que você projetou para funcionar desta forma, é bom para você e é bom para o usuário. Por quê? Porque diz que você também conseguiu o seu objetivo,
Não só o usuário conseguiu o objetivo, você como projetista também conseguiu o seu objetivo, né? Outro motivo, há uma chance maior de que eles entendam tudo o que o site tem a oferecer. Não apenas as partes a qual eles se deparam. Então, se você faz esses recursos de uma forma pensando em como esse usuário vai utilizar, você acaba não só favorecendo que o usuário ele encontre o recurso que ele busca, como também o usuário ele vai conseguir achar coisas no seu sistema, no seu site, que ele vai achar importante, que ele vai achar interessante e que ele ainda não estava buscando, mas que a partir daquele momento consegue suprir um interesse naquele usuário, né? Então, você tem mais chances de direcioná-los até as partes do seu site que você gostaria que eles vejam. Então, é outro benefício de você projetar pensando em como os usuários vão utilizar, é que você consegue entrar na mente deles e direcioná-los aos recursos que você quer direcioná-los. Entende, gente? Então, eu vou pensar só no objetivo. Se o meu objetivo, eu pensar só que eu preciso vender, para eu precisar vender, eu preciso vender para alguém. Então, eu preciso entrar aqui, ó. Como que essa pessoa vai utilizar aquele recurso que eu estou dispondo para conseguir chegar ao meu objetivo, que é vender, e o objetivo dela que é comprar, vamos dizer assim, né? Então, você precisa saber direcioná-lo para o seu objetivo também, tá? Então, eles se sentirão mais espertos, né? E com mais controle da situação quando estiverem usando o site. Então, a gente se sente mais inteligente, se sente mais esperto quando a gente quer utilizar um site, um recurso, e ele dá certo, né? Esse é o objetivo, a gente quer que as coisas deem certo. A gente não quer ficar encontrando, a gente faz isso, a gente fica encontrando formas paralelas de utilizar. Mas se a forma melhor de utilizar for a forma correta, melhor ainda. Ótimo, perfeito, né? Então, o seu usuário ele se torna um usuário frequente, um cliente, um bom visitador do seu site, um bom usuário, um usuário frequente, quando ele se sente esperto utilizando aquele recurso que você desenvolveu. Essa é a verdade. Até o livro fala isso, até que ele encontre outro site, outro sistema em que ele se ache mais inteligente, mais esperto, ou seja, um site ainda melhor, mais intuitivo, mais fácil, mais compreensivo para aquele usuário. Então, o objetivo desse capítulo é dizer para você o seguinte: o usuário, ele vai utilizar um recurso da forma que ele acha que é melhor? Vai. Muitas vezes aquela forma não é a forma como você, projetista, imaginou, certo? Porém, se você conseguir fazer com que o usuário se sinta confortável em utilizar o recurso que você projetou, da forma como você imaginou, quer dizer que você teve sucesso no seu desenvolvimento, certo? É isso, meus amores. Um beijo, tchau. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer elogio, qualquer coisa do tipo, aqui embaixo, tá bom? Um beijo, tchau.